Olá, meus amigos do Lar dos Humildes. Hoje nós temos a satisfação de refletir um pouco com todos a respeito do capítulo 16, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, guardar-se da avareza. Para a reflexão de hoje, nós teremos a oportunidade de estudar um pouquinho algumas perguntas do Livro dos Espíritos, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, e o Evangelho por Emmanuel segundo Lucas. Antes de começarmos, eu vou pedir a todos que procurem mentalizar o Cristo para que possamos fazer uma pequena prece. Jesus de misericórdia, te agradecemos a oportunidade de refletir, de aprender um pouco com as tuas lições, com os teus ensinamentos. E rogamos a ti, ao nosso anjo guardião e aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores, a equipe espiritual do Lar dos Humildes, que venha somar conosco nesse momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Capítulo 16. Guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos aguardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida essa parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si estes pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi. Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21. Bem, meus irmãos, para que possamos entender o porquê da advertência do Cristo: guardai-vos da avareza. A avareza é a manifestação do apego e do egoísmo. Um ser egoísta, um ser apegado aos bens terrenos, vai manifestar esse apego, esse egoísmo através da avareza. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. O indivíduo se sente maior, melhor, mais importante que todos os seus irmãos. Se sente acima de todos. E essa avareza, esses instintos ainda muito primitivos, eles são desenfreados pelo desejo de posse, da valorização do ter em detrimento do ser. O instinto de posse, ele tem sua origem lá ainda nos primórdios, no período ainda que os homens ainda estavam nas cavernas, nas suas primevas, nas primevas da sua criação, com a necessidade de reter a caça, reter o agasalho para si e garantir com isso a perenidade da vida e a segurança existencial. O homem, ele se sobrepunha, ele se arvora da sua caça e esquece de olhar a abundância da natureza ao seu redor.
né? Que na realidade a caça era necessária sim, mas de repente andar quilômetros com essa caça nas costas, com esse peso extra, não seria tão necessário ante a abundância da natureza e do Pai Celestial para conosco, né? Aqui. A avareza é uma força, então, incoercível, porque é ancestral, ela está afincada no nosso ego, porque, como eu falei, o indivíduo se sente maior, melhor, mais importante que os outros, por isso acredita que tudo deve lhe servir, tudo serve somente para ele. É responsável, essa avareza, ela é responsável pelos conflitos sociais atuais. Apesar de ter sua reminiscência lá atrás, no período das cavernas, a avareza, o egoísmo, o apego aos bens materiais, são responsáveis pelos conflitos sociais, econômicos, políticos e psicológicos do indivíduo hoje. Toda a angústia, a ansiedade, muitas das ansiedades, das angústias vividas pelo indivíduo hoje, partem dessa necessidade de ter mais do que o que realmente precisa. Como se aquele homem das cavernas ainda estivesse gritando dentro de si e querendo mais e mais e mais e mais. Eu não estou de forma alguma desmerecendo a importância do instinto egoístico lá nos primórdios, porque foi através dele que o homem sentiu a necessidade de transformar a natureza e construir essa sociedade que hoje nós vivemos, com todos os seus aparatos tecnológicos, né, o seu desenvolvimento intelectual. Mas se partirmos do que era o homem nas cavernas e do que é o homem hoje, esse instinto, ele perde a necessidade, ele perde a importância de ser, porque a riqueza, ela vai ganhar um novo aspecto, uma nova característica a partir da boa nova do Evangelho do Cristo. E é esse parâmetro que a gente vai tentar, de alguma forma, estabelecer hoje. Esse instinto, ele também escraviza os sentimentos e aumenta as aspirações pela posse. E o indivíduo transcende esse apego dos objetos às pessoas. Então você tem minha mulher, meu marido, meus filhos, meu carro, meu trabalho. E aquela velha frase, né? Com quem você pensa que está falando? Tudo isso reflete o homem primitivo que está em nós. E que nós precisamos superar esse atavismo que vem desde as primevas, desde lá dos primórdios nas cavernas. E na pergunta 922 de O Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade vai nos trazer uma reflexão muito interessante. Kardec vai perguntar se a felicidade terrestre está relativa à posição de cada um, ou basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Desculpa, eu vou refazer. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Kardec pergunta ao Espírito de Verdade e ele vai responder: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, a posse do necessário, a subsistência, a dignidade humana, ao desenvolvimento pleno das nossas capacidades, não transcende e é o importante para a nossa felicidade. Tudo aquilo que transcende a essa necessidade é supérfluo. E o que sobra para mim falta para o meu irmão.
e falta em dignidade humana, falta em possibilidade de desenvolvimento das suas potencialidades, do seu ser interior. E já na pergunta 814, também de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? E aí o Espírito de Verdade vai responder: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis, os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Já na pergunta 815, Kardec vai perguntar: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? E o Espírito de Verdade vai responder: tanto uma como a outra os são. A miséria provoca o murmúrio, a lamentação contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. E aí é que mora o que da questão? O superar-se, o entender que esses bens terrenos que são nos facultados, na realidade eles são instrumentos de nós exercitarmos, para que nós possamos exercitarmos a nossa capacidade de amar, o nosso desapego, para que nós tenhamos a oportunidade de favorecer aos que menos têm, com as possibilidades de desenvolvimento, né? De autoconhecimento, de saúde plena, de bem-estar. E aí o texto do Evangelho, ele ainda vai dizer o seguinte: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possui. Ora, sua vida não depende dos bens que possui. E aí a gente vai à pergunta 808, em que Kardec indaga aos espíritos: a desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? E o Espírito de Verdade vai responder: sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? Ora, sinônimo de vecalharia é avareza. Se há desigualdade no mundo, em grande parte, essa desigualdade, ela surge da avareza, do egoísmo de quem tem muito em detrimento de quem tem pouco. O egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele, o egoísta, neutraliza todas as outras qualidades. Isso é uma reflexão que se traz da pergunta 913, também de O Livro dos Espíritos. E aí, na pergunta 916, Kardec vai perguntar como nós podemos destruir em nós o egoísmo. E aí o Espírito de Verdade vai responder que se destrói o egoísmo pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Ora, meus amigos, justiça está em se propiciar a cada um o necessário ao seu desenvolvimento pleno. E aí eu trouxe, para que a gente possa compreender melhor esse distribuir dos bens, uma reflexão de Joana de Ângeles a respeito da caridade, um conceito que ela traz nesse livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, em que ela diz que a caridade ela vai ganhar um novo prisma com Jesus, em que
ela se funda no ato de dignificação do homem, daquele que necessita, por facultar a conquista da dignidade, da conquista do pão, da educação, do lar, da saúde por meio do próprio esforço, que investe no trabalho honrado e que lhe é facultado pelo possuidor das riquezas. Então, a maior caridade que se pode exercer para com o homem é dar a ele a possibilidade de desenvolvimento das suas potencialidades. A sua dignificação está também lá na Gênese da Bíblia, quando Deus diz ao homem: terás que sustentar o teu corpo com o suor do teu rosto. Para muitos, essa frase soa como um castigo na hora da expulsão de Adão do paraíso. Mas nós espíritas sabemos pelo estudo da lei do trabalho que, na realidade, esta máxima, sustentarás teu corpo com o suor do teu rosto, na realidade, ela se converte em desenvolvimento das capacidades humanas, das suas potencialidades, do seu psiquismo, do seu pensamento, dessa força grandiosa que é o pensamento, da capacidade de um homem se educar. E Fênelon, na reflexão que ele traz, no final do capítulo que ele trata do egoísmo, ele vai justamente trabalhar a questão educação. Educação para que o homem possa vencer a si mesmo. Educação para que se mudem os paradigmas do que seja verdadeiramente riqueza, do que seja verdadeiramente se possuir, na realidade, ser administrador dos bens da terra. Porque todo aquele que possui um pouco mais de condições financeiras, intelectuais ou morais, ante os nossos irmãos menos favorecidos, é um administrador, é um possuidor, é um responsável por distribuição de todos esses bens materiais e imateriais aos irmãos em menor condição. E aí a gente vai trazer o que seja bens ou riquezas na Boa Nova de Jesus. Na Boa Nova de Jesus, ricos não são aqueles que são possuidores necessariamente das coisas, mas são os que são pobres de paixões, os que já conseguiram vencer seus instintos mais primitivos. São aqueles que já conseguiram vencer sua angústia pelo dia de amanhã, por ter fé em Deus, ter fé no futuro. É aquele que já se consegue preservar de toda a avareza e distribuir os seus bens, e aí eu digo bens no sentido tanto material, de recursos materiais propriamente ditos, como de recursos espirituais, de recursos morais, intelectuais, que consegue já dividir o pouco que aprendeu, a sua afetividade, né, com os irmãos menos favorecidos. Ricos, na realidade, são os que possuem amor, renúncia e abnegação, porque esses três dons, segundo Joana de Ângeles, vai levar o homem, o desenvolvimento, né, desse amor, dessa renúncia, dessa abnegação, vai levar o homem ao autoencontro de si mesmo, à descoberta de sua realidade espiritual, o seu encontro com Deus, a sua plenitude. E aí, quando o indivíduo toma essa consciência e expande o seu conhecimento de Deus e de si mesmo e do amor, ele começa a entender que ele tem por objetivo promover o seu próprio progresso individual e o progresso geral da sociedade, da humanidade. E aí a gente vem a um outro aspecto do Evangelho, o fim providencial da riqueza. O fim providencial da riqueza não é amoedar, não é amealhar, não é ter mais, mas muito pelo contrário. É se utilizar desses recursos para estimular a criatividade com fins nobres.
é promover a dignificação espiritual da sociedade e ampliar a nossa capacidade de pensamento, as nossas reflexões, o crescimento emocional, tanto de quem possui, como daquele favorecido pelos dons do amor, da renúncia e da abnegação do possuidor. A OMS, ela, ao longo do tempo, vem desenvolvendo um conceito de saúde que tem muito a ver com a boa nova do Cristo, com esse conceito de amor, de desenvolvimento, de desapego, não só às coisas materiais, como também às coisas, aos dons espirituais. A OMS vai dizer que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ora, quem pode propiciar esse bem-estar, esse desenvolvimento físico, mental e social? Toda a sociedade. Mas parte de mim, porque eu sou elemento da sociedade. Então eu tenho que desenvolver a minha capacidade de desapego, tenho que compreender, enquanto espírita, enquanto cidadã, enquanto cristã, que todos os bens, todas as potencialidades que estão ao meu alcance, tanto físicas como morais, como espirituais, intelectuais, éticas, que aí entra dentro da moral, como materiais, financeiras, não servem unicamente a mim, mas servem também a todas as pessoas que me circundam, a toda a humanidade. E aí é que entra um caráter multidimensional do que seja saúde. E que tem a ver, né, esse conceito de saúde, com o conceito de amor. Ora, a proposta do Cristo é uma postura de amor frente aos desafios da vida. O indivíduo, para seguir o Cristo, na realidade, ele tem que desenvolver a sua capacidade de amar. E, para tanto, uma das ferramentas é justamente se aplicar a riqueza, multiplicando-as em obras que favoreçam todos os seres com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos e alterando sua paisagem íntima. E aí eu tive a oportunidade de ler o livro Perdoa-te, e que ele traz momentos da reencarnação de Teresa d'Ávila. E uma das coisas que mais me marcou na reencarnação desse espírito, enquanto Teresa d'Ávila, foi a capacidade dela de empregar toda a fortuna que ela herdava. Ela herdou fortuna do pai, ela herdou fortuna dos irmãos, ela herdou fortuna do tio. E em vez de amealhar ou simplesmente botar na mão da igreja, segundo a obra Perdoa-te, ela investia em obras. Ela construía asilos, construía orfanatos, construía casas de saúde e sempre dizia para o padre, que era o seu tutor, que a maior esmola, o maior benefício que se pode dar ao homem é o trabalho, é a conquista da sua dignidade, né? E eu acredito nisso plenamente, que o maior bem que um ser humano pode fazer a um outro é dar a ele condições e oportunidade de se desenvolver, de desenvolver suas capacidades laborais, intelectuais, morais, e dividir e partilhar com ele o que se tem mais de dentro para fora que mesmo de fora para dentro. E aí, nesse aspecto, no livro Evangelho segundo Emmanuel, né, Evangelho por Emmanuel, Emmanuel vai trazer a seguinte reflexão: nossa vida
não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades, dons, situações e favores recebidos do Altíssimo, como nós compartilhamos, dividimos os dons recebidos do alto, as oportunidades que nós temos de partilhar a nossa afetividade, a nossa intelectualidade e até mesmo os nossos bens materiais com o nosso próximo. Então, meus amigos, guardai-vos da avareza se refere justamente a esse espírito de compartilhar, de quanto mais se dá, quanto mais se doa, se entrega, mais se tem, mais se produz, né? Mais somos capazes de melhorar o bem-estar e, consequentemente, a saúde de todos os que estão ao nosso redor. Então, guardai-vos, né, da avareza, né, e sejamos mais altruístas, mais humanitários e pratiquemos a caridade. A caridade que é a expressão de amor. Tá certo? Muito obrigada pela oportunidade. E eu peço a todos que reflitam sobre tudo que foi dito, sobre quem puder, tiver a oportunidade de reler as perguntas do Livro dos Espíritos, que na realidade, nesse estudo, nós tivemos a oportunidade de catalogar 15 perguntas, entre perguntas e comentários, 15 itens, que tratava sobre o egoísmo, sobre a necessidade de um homem superar esse instinto ainda primitivo dentro de si. O tempo é curto, não deu para a gente ler todas as perguntas, debater todas as perguntas, mas assim, foi muito enriquecedor. E eu sugiro a todos que tirem um tempinho, que façam leitura sobre as perguntas do Livro dos Espíritos. É muito interessante, nos dá uma nova visão de mundo. Muito obrigada. E eu peço a todos que fechem os olhos, procurem mentalizar o Cristo, para que nós possamos fazer uma pequena prece de encerramento. Jesus amado, nós te agradecemos por esse instante, Senhor, de partilha, de comunhão com os nossos irmãos, a respeito das reflexões do estudo de hoje. Te agradecemos por esse evangelho tão vivo e transformador que o Cristo Jesus nos presenteou. Te agradecemos pelos esclarecimentos dos Espíritos de verdade, pela dedicação de Kardec, que tanto nos inspira a crescer, a estudar e a aprender mais. Que assim seja.